Universidade Federal da Paraíba, CODISMA. Há 20 anos atrás foi realizado aqui na universidade o curso de Ufologia com apoio do Centro Paraibano de Ufologia. E 20 anos após, aqui estou eu gravando sobre o fenômeno OVNIs para a rádio Jampa Mil Graus. Eu sou o Cláudio Nuno Mendes e o programa Ufologia Brasil. No Brasil, existem vários casos ufológicos. Caso Varginha, Operação Prato, entre outros. O mais célebre foi a Operação Prato. Foi acompanhada pela Força Aérea Brasileira em atendimento à situação da população ribeirinha lá na Ilha de Colares, que estavam sendo perseguidas por objetos que ela não sabia o que era. Após toda essa pesquisa com um grupo de pesquisa de campo da própria Força Aérea, foi gerado vários documentos. E esse documento, chamado da Operação Prato, está aí para quem quiser ver e ter acesso. Boa noite a todos, boa noite Mendes, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Olha, eu vou narrar aqui um fenômeno que aconteceu aqui em casa no dia 26 de junho agora, entendeu? Foi sobre a notícia da minha sogra em João Pessoa. Atualmente estou morando aqui no Paraguai, mas acontece o seguinte, que no dia 26 de junho, era mais ou menos 2 horas da manhã, quando o telefone tocou e a minha esposa foi atender. Era uma notícia da mãe dela, que mora em João Pessoa, ela tinha sofrido um AVC. Quem estava dando a notícia era o irmão dela, o Raimundo. Acontece o seguinte, que na hora que eu ouvi a notícia que estava sendo dada à minha esposa, eu estava deitado, observei ao lado da porta, simplesmente surgiu uma espécie de um portal, abriu na parede e era como se eu estivesse vendo exatamente o local, no hospital onde ela estava. Aquela corzinha azul claro abriu como se fosse uma janela, só que redonda. E eu estava vendo uma pessoa, uma mulher de costa e um ser mais ou menos 1,30 m, com uma roupa escura, com uma espécie de macacão colado ao corpo. Ele era assim, da cor um azul bem escuro, porém nos contornos uma faixa amarela, pegando de um lado ao outro, circundando pela cabeça dele. Ele simplesmente olhou para mim, estava presente junto com essa mulher. A mulher não via o rosto, ele sim. Ele olhou para mim, fez um ar de riso e levantou o polegar direito dizendo que estava tudo bem, que eu não me preocupasse. Isso aí foi exatamente as informações que eu recebi dentro da minha cabeça. Um contato telepático. Ele falou comigo telepaticamente, para mim não me preocupar. Estava tudo bem. Simplesmente voltou e fechou aquela porta que tinha sido aberta na maior tranquilidade. Fechou, sumiu a parede, voltou ao normal e eu voltei a dormir. Graças a Deus, ela continua bem, tá tudo bem, não afetou nada, continua como está, entendeu? Não teve problema, não teve sequela, não teve nada. Mas ele levantou o polegar direito dizendo que estava tudo bem, que eu não me preocupasse. Isso foi o que eu ouvi internamente, dentro da minha cabeça. Foi um contato telepático. Eu tenho sempre contato telepático. Tá joia? Esse foi um dos fenômenos que aconteceu comigo aqui no Paraguai. Sem contar das vezes que eu, às vezes, saio para ir a um supermercado
Quando eu olho de lá, tem uma bolinha me acompanhando. Eu agradeço a ela e ela simplesmente some, desaparece. É interessante, só no dia a dia, quem compartilha, quem vive esses fenômenos é que sabe, entendeu? Nossos amigos das estrelas estão aí para nos ajudar, não tenho sombra de dúvida, entendeu? Muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, Jesus Cristo. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Jampa 1000 Graus. Boa noite, Claudionor Mendes. Olá a todos que escutam a Rádio Jampa 1000 Graus, programa Ufologia Brasil. Aqui é Carlos Augusto, sou radioabador, residi em João Pessoa por 30 anos, no bairro do Roja, e tenho um relato de avistamento ufológico. Esse avistamento, dado as condições de busca ufológica, de participação em grupos, reuniões e etc. E além disso, práticas de meditação, de observação sobre si, percepção do céu, sempre fazendo observação do céu durante o dia e durante a noite, quando possível, né? Nos intervalos do trabalho ou de outras atividades, para observar fenômenos que chamassem a atenção. Um dado momento, eu fui tocado para observar o quadrante por sobre o Aeroclube de João Pessoa, onde tem os saltos de paraquedistas, e no intuito de observar algo diferente naquela região. Eu já tinha ouvido relatos de que sondas e objetos trafegavam naquela região e eu fui tocado a fazer o mesmo, passar a observar aquela região ali em sentido ao centro de João Pessoa, para ver se eu detectava algum objeto estranho, né? Então, dado momento, eu passei no ano de 2010 a observar aquela região ali nos finais de semana, sábado e domingo, quando possível, olhando naquela direção ali, para ver se alguma coisa surgia. Tinha os paraquedistas, tinha os aviões que sobrevoavam e até as alturas para 4.000 pés ou 1.000 pés e lançar paraquedistas. E eu ficava observando aquele movimento lá, com o intuito de observar algo que fosse diferente. Então, no mês de novembro, eu, observando aquela área, vi uma esfera que supostamente teria 3 metros de diâmetro, dada a distância, e essa esfera flutuando horizontalmente, se deslocando do sentido Aeroclube João Pessoa, ou sobre o Aeroclube João Pessoa, até o centro de João Pessoa, mais precisamente no bairro do Roja. E observando aquela esfera, ela se deslocou por um dado momento e depois ela fez um ângulo de 45 graus subindo e se perdeu nas nuvens. Não vi passar para o outro lado. Ela entra na nuvem e não se projeta para o outro lado. Então, eu já tinha ouvido relatos de que existiam esses fenômenos aí, e supostamente eu poderia imaginar que isso aí servisse para que outras culturas, civilizações ou tecnologia fizessem mapeamento da nossa costa, avaliação para algum propósito. Então, depois de aproximadamente quase um ano, eu digo, se isso aí é um processo periódico, então daqui a um ano esse objeto vai fazer o mesmo trajeto, com a mesma funcionalidade e etc, etc. Mas aí eu comecei a observar aquele local uns 2 finais de semana antes, né? Já no mês de outubro, e eu tive a sorte, né? Eu diria assim, de estar no momento em que novamente uma esfera metálica que refletia a luz solar muito intensamente se deslocar da mesma forma, vindo daquela região e se projetar uns 12 ou 3 quilômetros à frente e depois subir diagonal a 40 graus, 45 graus, diagonal subindo e se perder nas nuvens novamente. Então, dizer exatamente o que seria isto aí, nós não temos como dizer, mas sabemos que avião não tinha asas, helicóptero não tinha hélice, não fazia barulho e o objeto replicou a mesma trajetória
de quase um ano atrás. Então, é uma observação que aí cabe a cada pessoa fazer sua análise do relato e comparar com outros relatos para ver se encontra alguma convergência e que possa nos dar um resultado sobre isso aí, né? Ok? Então agradeço a todos os ouvintes e vamos continuando com a nossa programação Ufologia Brasil e a Rádio Jampa 1000 Graus. Senhores ouvintes da Rádio Jampa 1000 Graus, o relato que vou passar para vocês aconteceu comigo no dia 25 de novembro de 2017. Eram 14 horas e 30 minutos quando eu saía do shopping Tambiá. Daí eu me deparei com umas nuvens de formas diferentes no céu. De imediato, peguei minha câmera e fiz 2 fotos. Geralmente eu gosto de analisar as fotos que faço para ver se tem algo anormal na imagem, que para minha surpresa, eu notei algo diferente entre as nuvens. Notei uma esfera bem definida, que pelo pouco que eu conheço, aquele formato era diferente das nuvens, que não era nuvem. Eu acho que era um OVNI, pois estava bem redondinha e bem definida para ser uma nuvem. De imediato, eu enviei essas 2 fotos para os 2 amigos analisarem e eles tiveram a mesma impressão que eu. Não era uma nuvem, e sim algo estranho no meio delas. Esse algo estranho poderia ser um OVNI. Isso causou a estranheza porque, no centro da cidade, eles aparecem e desaparecem como querem. Mas essa foto eu estava na hora certa, no lugar certo, e a fotografei e mandei para os amigos. Então, esse é o meu relato do que aconteceu comigo no dia 25 de novembro de 2017, às 14 horas e 30 minutos, nas proximidades do Shopping Tambiá, aqui em João Pessoa. Outro caso acontecido comigo foi uma observação feita no mês de outubro de 2019. Eu estava no estacionamento do Hospital Edson Ramalho, por volta das 20 horas e 20 minutos, e de repente uma luz me chamou a atenção no céu. Ela fazia movimento inerente a qualquer objeto fabricado pelo homem. E eu fiquei a observar e prestar atenção a detalhes. Procurei ver as luzes de sinalização vermelha, azul e branca. Não tinha. Comecei a prestar atenção em barulhos, também não tinha. E prestei atenção à velocidade. São detalhes de observação que vocês têm que fazer como eu fiz. De repente eu peguei o meu telefone e comecei a gravar. Eu gravei 3 takes. Um de 45 segundos, salvo engano. O outro de 1 minuto e pouco, e o terceiro de 2 minutos, porque eu gravei, para ficar registrado o que eu tinha visto e o que eu vi na época. Para muitos que viram a cena que eu mostrei no telefone, confirmaram o meu pensamento. Movimento inerente a um objeto fabricado pelo homem. O nível de luz emitida por esse objeto era diferente das iluminações emitida por aviões. O movimento que ele fazia para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo também era inerente a movimento fabricado por um objeto construído pelo homem. E algo mais interessante é que ele aparecia e desaparecia. Passava alguns segundos e se esperava que ele tivesse ido embora. E ele aparecia de imediato. Ele fez manobras que, continuo dizendo, foram manobras inerentes a um objeto fabricado pelo homem. Esse é o relato de um avistamento que eu fiz e que aconteceu comigo em outubro de 2019 no estacionamento do Hospital Edson Ramalho. Há aproximadamente 20 horas e 20 minutos aproximadamente. Esse é mais um pequeno relato de observações feitas por mim, captada pela lente do meu telefone.